Deus abençoe nossos amados irmãos e amigos. Como sempre, vamos dedicar mais um tempinho para meditarmos na palavra de Deus e na mensagem pregada pelo profeta William Marion Branham. Façamos uma breve oração. Nosso Pai Celestial, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra, diante da mensagem que foi pregada pelo profeta, e queremos render todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, que o Senhor possa vir e trabalhar através de nós, dando revelação, Senhor, expondo a revelação que não é nossa, mas é do Senhor. Ajuda-nos em mais esse dia, mais esta noite, em que meditaremos e teremos um bom tempo em torno da Tua palavra. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero ler no livro de Judas. O livro de Judas tem apenas um capítulo, o penúltimo livro da Bíblia. Quero ler no versículo 11, onde diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. E eu quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a contradição de Corá. Corá ou Coré, não é? E Coré, ele está aqui sendo descrito no livro de Judas, mas nós conhecemos através do registro do Velho Testamento que Coré era um daqueles descritos no livro de Números, capítulo 16, que enfrentaram ao profeta Moisés. Enfrentaram ao profeta vindicado, ao profeta que Deus enviou, que deu sinais a ele para poder descer até o Egito e libertar a semente de Abraão, a semente natural de Abraão, o povo de Israel. Deus enviou aquele profeta, lhes deu 2 sinais, e aqueles sinais ele deveria apresentar diante de Faraó para que pudesse impressioná-lo, para que assim ele pudesse deixar o povo de Israel sair do Egito a caminho de 3 dias para uma adoração ao Deus de Israel. E nós sabemos de toda a história de como o coração de Faraó se endureceu e Deus teve que mandar pragas para poder castigar o Egito, para que assim o povo pudesse ser liberto. E irmão Branham diz que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações, da igreja saindo das denominações. E nós vemos hoje que, ao crer em um profeta, vemos que aquelas coisas que sucederam na vida do profeta Moisés, como um tipo também aconteceram na vida do profeta William Branham. Como a Moisés foram dados 2 sinais, também a ele foram dados 2 sinais. O profeta Moisés lançava a vara no chão e ela se transformava em serpente. Logo ele pegava a vara, a serpente, e ela se transformava ao que ela era antes, em uma vara. Este era o primeiro sinal. E o segundo sinal era que ele colocava a mão no seu peito e ao tirá-la, a sua mão estava leprosa. Ao retornar de novo e retirar, a sua mão estava sadia outra vez. 2 sinais foram dados a Moisés,
dois sinais também foram dados ao profeta William Branham. No primeiro sinal, acontecia de que ele colocava a mão esquerda, na mão da pessoa que estava enferma, e através da vibração da sua mão e da mudança de cor, ele sabia qual era a enfermidade que a pessoa tinha, se aquela enfermidade era causada por um germe. Este era o primeiro sinal. Esta até foi denominada a primeira etapa do seu ministério. Quando ele saiu e operava este sinal e trazia as pessoas a crerem na palavra de Deus, no evangelho que ele pregava, mas Deus disse, o anjo disse a ele, que ele também teria um outro sinal, e seria o outro sinal que ele conheceria os segredos dos corações das pessoas. E aquilo aconteceu. Irmão Branham, como um profeta, até como aconteceu aos profetas do Velho Testamento, ao profeta Daniel, a Jesus Cristo também, como aconteceu, ele sabia quais eram os nomes das pessoas que estavam ali diante dele na plataforma, sabia seus nomes, Deus lhe revelava onde eles moravam, a cidade de onde eles eram naturais ou onde viviam. Talvez aquela pessoa na plataforma não estava em busca de uma solução para ela, mas de alguém, de um ente, de um parente. Deus revelava ao irmão Branham qual era a pessoa que estava precisando de uma cura, onde ela estava, o nome daquela pessoa. Irmão Branham, através deste segundo sinal, Deus lhe revelava o endereço da pessoa, se ela morava talvez em outro país que não os Estados Unidos da América. Este foi o segundo sinal para poder chamar a atenção do povo. O meu irmão Branham diz na mensagem, o arrebatamento, ou o rapto, os sinais são para chamar a atenção do povo. Assim como Jesus também saiu curando os enfermos para chamar a atenção do povo, para depois que o povo estiver atento àqueles sinais, a atenção dele, por causa dos sinais, aquela atenção do povo voltada ao pregador, então ele pode trazer ou dar sua mensagem. Então assim foi. Assim foram dados dois sinais a Moisés, e nós sabemos que Moisés conseguiu tirar o povo do Egito. Moisés conseguiu cruzar o Mar Vermelho. Moisés conseguiu adentrar a segunda etapa da jornada, que é a santificação. E é exatamente ali, onde nós lemos no capítulo 16 do livro de Números, que Corá, Datã e Abirão foram e enfrentaram Moisés, porque eles não achavam que era justo Moisés ser o líder, o único líder de todo aquele povo que estava em jornada rumo a Canaã. Eles foram e enfrentaram o profeta. A contradição de Corá. Corá é aquele que enfrenta o profeta. Corá é aquele que enfrenta o profeta prometido. Corá é aquele que enfrenta o profeta a qual Deus deu dois sinais a ele. Corá é aquele que enfrenta o profeta que trouxe as tábuas da lei. Muitas vezes, os versículos bíblicos, as aplicações são distorcidas por Satanás. Satanás é mentiroso e ele é um estrategista. Ele, por ser mentiroso, ele aplica mal a Escritura. Ele faz o versículo dizer aquilo que ele não diz. Muitas vezes as pessoas querem acusar-nos de Corá, mas Coré é aquele que
tenta ir contra a liderança do profeta. Mas olha de que lado estamos. Estamos ao lado do profeta. Estamos ao lado do mensageiro do dia. Estamos ao lado daquele que veio com uma mensagem, com 2 sinais, e impressionou o faraó, impressionou o mundo denominacional e nos tirou de onde nós estávamos, sobre a adoração pagã da Santíssima Trindade, batizados falando Pai, Filho e Espírito Santo, e fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, através de uma mensagem trazida pelo profeta, da qual nós estamos ao seu lado. Nós não estamos questionando a autoridade do profeta William Branham. Não! Nós estamos exatamente dizendo que nós estamos ao lado do profeta William Branham. Que nós não questionamos a sua liderança. Nós não questionamos a sua mensagem. Não queremos ele do outro lado e não ao nosso lado. Nós queremos ele do nosso lado. Nós queremos nos submeter aos parágrafos da mensagem que ele prega. Nós queremos nos submeter ao ensinamento que Deus passa para nós através dele, através da sua mensagem. Mas o que faz o Coré? O que faz o diabo? Estava pensando nisso, porque o mentiroso, eles têm uma estratégia, como que diz assim, acuse os adversários do que você faz. Quer dizer, é uma estratégia do inimigo, é uma estratégia do diabo, é uma estratégia, parece que até do mundo comunista, acusar as pessoas daquilo que você faz, daquilo que você é. Chame-os do que você é. O Satanás, o diabo, aqueles que tinham por pai ao diabo, chamavam Jesus daquilo que eles eram. Chamavam Jesus de Belzebu. Chamavam Jesus de Belzebu, mas quem era Belzebu? Eram eles que eram filhos de Satanás. Ora, chamaram o pregador de Corá, chamaram o ministro de Corá, mas este ministro prega o quê? Esse ministro está do lado de quem? Este ministro, por acaso, está questionando a autoridade do profeta William Branham? Não! Estamos aqui enaltecendo a liderança através da mensagem do 7º anjo. Nós não estamos do lado da rebelião. Nós não estamos do lado da contradição. Nós não estamos dizendo que a mensagem do irmão Branham não funciona hoje. Porque há muitas maneiras de chamar Deus de mentiroso. E uma delas é dizer que irmão Branham não estará no juízo com a geração do nosso dia. Ou seja, colocando outra pessoa para esse dia, para no dia do julgamento, aquela pessoa que se coloca hoje, para estar no julgamento, para que as pessoas desse dia sejam julgadas pela mensagem daquela pessoa, que aquela pessoa não tem mensagem. Por quê? Porque usa a mensagem do profeta. Coré se beneficiou com a mensagem do profeta. Coré foi libertado do Egito pela mensagem do profeta. Coré foi abençoado e passou pelo meio do mar por causa da mensagem do profeta. Coré se beneficiou do maná enviado do céu por causa da mensagem do profeta. Todos se beneficiaram pela mensagem do profeta. Mas muitos tomam a mensagem, aprendem com a mensagem e trazem para si uma glória, como fez Lucifer no céu. Ele queria trazer glória para si. O irmão Branham diz, ele traiu o seu chefe, ele traiu Miguel, ele queria ser superior, ele queria estar acima das estrelas, acima das mais altas nuvens. Veja se não é o diabo. Veja se Lucifer não tem esta vontade de estar acima de todos os pregadores, ser o maior dos pregadores, ser o que tem mais revelação, ser o pastor que é mais influente, ser o pastor que prega e os outros têm que ouvir. Veja se Lucifer não quer estar acima das mais altas nuvens. Veja se ele não quer estar acima da pedra de coroa. Veja se ele não quer estar acima de Apocalipse 10, 1 a 7, quando o anjo forte desce
numa nuvem. Satanás diz: eu subirei além, acima das mais altas nuvens, acima da mais alta nuvem, acima da mensagem do profeta William Branham, eu subirei. É uma grande diferença entre chamar Jesus de Beelzebu pelas boas obras que Jesus fazia. Jesus curava os enfermos, expulsava demônios, tinha uma mensagem, pregava uma mensagem que não era a mensagem de Moisés. E o povo não entendia, por isso o chamava de Beelzebu. Mas agora há uma diferença quando você detecta as obras de Beelzebu, de Lucifer em uma pessoa, e diz: é Lucifer manifestado. Pelas obras de exaltação, pelas obras de glorificação, pelas obras de contradição, de querer peitar o profeta, de querer contestar a liderança do profeta, dizer: não, você não é líder hoje. A mensagem que prego é suficiente e é ela hoje. A mensagem do profeta é passado, diz Coré. Mas o que o Coré faz, o que o diabo faz, ele sai na frente, estava pensando: acuse os adversários do que você é. Acuse de Coré, mas você é o Coré. Chame-os do que você é. Mas pelos frutos os conhecereis. Você sabe qual é a natureza daquela árvore por seus frutos. É os seus frutos. Lucifer é detectado pelo fruto da grandeza, pelo fruto da maioral, de querer ser reverenciado, de querer ser adorado, de querer ser respeitado. Este é o fruto de Lucifer. Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ler a mensagem. Irmão Branham diz aqui, na era de Esmirna, na página 108b, né, que é mais abaixo da página, que é essa da tradução da Voz de Deus. Página 108, se for na tradução de Goiânia, é o parágrafo 59. Se você acha que isto não é verdade, ouça isto. Por todo o mundo, tanto nos grupos pentecostais, como nos fundamentalistas, eles estão organizando os homens de negócios. Eles têm invadido o púlpito sem um chamado de Deus. Ou seja, eles também têm ocupado o púlpito e designado um título a eles sem que Deus o tenha dado. Né? Assim como homens tomam o púlpito sem o chamado de Deus, homens tomam o púlpito e designam a si títulos que não foram dados por Deus. Títulos que não têm base escriturística, não têm base na mensagem. Mas eles tomam os púlpitos. Eles têm se intitulado de pescadores de homens e fundadores de um movimento de Deus. Fundadores de um movimento de Deus. Mas quem são estes, irmão Branham? E dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, 10, verso 13, o que estes homens fazem? Estes homens que tomam o púlpito, estes homens que tomam um título para si, que Deus não lhes deu, eles dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, verso 10 ao 13, o quíntuplo de Efésios, eles dizem que o quíntuplo de Efésios que Deus deu à igreja falhou. Eles não dizem desta maneira, porque há muitas formas de contradizer a Deus. Leia a mensagem Um Julgamento e veja como o irmão Branham faz um julgamento e traz ali aqueles que querem acusar a Deus, aqueles que estão ao lado da palavra e aqueles que querem contradizer a Deus. Eles, todos os que contradizem a Deus e são testemunhas de Satanás, eles estão ali no tribunal e salientam que eles são crentes. Eles salientam que eles leram a Escritura, que o pastor leu a Escritura de Marcos 16, e imporão as mãos sobre os enfermos, como diz também no livro de Tiago, e eles sararão. E que eles foram à reunião, e que eles receberam a oração, e que eles foram ungidos com óleo, mas eles não foram curados. Eles não ficaram curados. Então eles estavam no tribunal
como testemunhas de Satanás contra a palavra de Deus. Quando os homens dizem, o quíntuplo de Efésios que Deus deu à igreja falhou. Eles não dizem assim. Eles dizem assim, o quíntuplo de Efésios está todo em mim. O quíntuplo de Efésios é um homem só. É o mesmo que dizer que o quíntuplo de Efésios falhou. Quando é afirmado que o quíntuplo de Efésios é um homem só, é o mesmo que dizer que o quíntuplo de Efésios falhou. É o mesmo que chamar Deus de incompetente. É o que Coré fez. É o que Coré faz. Chama Deus de incompetente. Quando Deus prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, todo o trabalho seria concluído, todos os mistérios seriam revelados, que tudo foi concluído. Eles dizem que há mais uma porção da Escritura para manifestar com mais um homem, ou seja, a contradição de Corá. Não queremos a liderança de um homem só. Não queremos a liderança do profeta William Branham. É o mesmo que dizer, quando se tem um mensageiro, um homem, um pregador, alguém com um título que não lhe cabe escrituristicamente, depois da partida do sétimo anjo, depois da mensagem do irmão Branham, é a contradição de Corá. É o caminho de Balaão. Balaão gosta de dinheiro. Eles acusam. Você quer dinheiro? Você quer cuidar da família? Chame-os do que você é. Acuse os adversários do que você faz. É assim. Acuse. Você fica todo tenebroso, todo para baixo. Mas será? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Isso é uma infâmia. Isso é um fruto de Satanás. Como que eu posso chegar nesta árvore e ver um fruto de mentira, um fruto de acusação fraudulenta e pensar que isso é de Deus? Isso deve colocar cada crente, cada eleito para pensar como você pode colher uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porque eles vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Como, Senhor, os conheceremos? Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos, pelas suas atitudes. Não adianta dizer para não olhar para o homem. Não tem como dividir o homem da sua mensagem. O homem e sua mensagem é um. Aquilo que o homem prega, ele tem que viver o que prega. Não pode ser um pregador da mensagem e ser um mentiroso, um acusador, um falso acusador. Aí a gente põe a pensar, mas não pode. Agora tá. É um lema comunista. Eu pensei, é um lema comunista. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. Alguém chama o irmão Rogério. É Coré. Não! Estou do lado do profeta, estou do lado de William Branham, estou do lado de Malaquias 4, estou do lado de São Lucas 17:30. Eu creio na mensagem do profeta William Branham. Eu creio que Deus enviou um profeta e a sua liderança é perfeita através da mensagem. Eu creio que Deus enviou e estabeleceu um quíntuplo de Efésios que é capaz de mergulhar na mensagem e, através da conexão dos parágrafos, poder trazer luz para a igreja. Eu creio que o eleito não se perde. Eu creio que Deus é quem se encarrega de cuidar a sua igreja. Mas estes homens é que estão questionando a liderança do profeta William Branham. Mas são hipócritas. Porque eles dizem que estão vivendo em outro tempo, mas estão vivendo com a mensagem do tempo anterior, que seria a mensagem do irmão Branham. Hipócritas. Mentirosos. Se vivem em outro tempo, então tem que se ter outra mensagem. Se é outro homem, cadê a mensagem do Corá? Cadê a mensagem do Datã? É a mensagem de William Branham. Não tem mensagem. Deus não falou com vocês. Deus não se instituiu sobre o povo.
Deus instituiu o sétimo anjo, Deus instituiu aquele homem, desde o seu nascimento a coluna de fogo pairou sobre ele, cuidou dele para que ele não morresse, cuidou dele para que ele não pecasse, cuidou dele para que ele não se contaminasse, preservou a sua vida, para que pudesse, através dele, trazer uma mensagem, trazer a revelação dos selos, concluir todos os mistérios, ser esta noiva do último dia, ser esta noiva do último tempo, ser esta noiva do arrebatamento. É esta. Não há uma era do profeta e uma era da noiva. Não existe isso na mensagem Corá, para contradizer o profeta. Não existe a era do profeta e a era da noiva. É a era da noiva. Irmão Brand diz, estamos na era da noiva. Estamos na era da noiva. Ouvi mais agora, vejo 187. Esta não é uma era pentecostal. Irmão Brand está pregando. William Brand está pregando. O mensageiro vindicado por Deus. O profeta enviado por Deus. O profeta daquele que nós ficamos ao seu lado. E não ao lado de Corá. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Não é a era pentecostal. O irmão Brand estava falando que o tempo em que ele estava vivendo depois da abertura dos selos não é a era pentecostal. Depois da era de Laodiceia é pedra de coroa. A pedra de coroa desceu do céu. Nós sabemos que lá no Egito a pirâmide não tem a pedra, porque aquilo é uma pregação mostrando que a pedra principal foi rejeitada. Mas esta Bíblia aqui tem a pedra. A pedra de coroa está nela, é Apocalipse 10. Irmão Brand diz na mensagem Senhores, esse é o tempo 317, que a pedra de coroa, a igreja, as eras, elas são coroadas por meio dos 7 trovões. 7 trovões é Apocalipse 10, 3, 10, 4. 7 trovões é Apocalipse 10, verso 1 ao 7. 7 trovões é o monte pôr do sol. É a pedra de coroa que desce. Porque esta Bíblia está completa, nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado a ela. O que acontece é um tempo, esta era da noiva, este tempo espiritual, nós com nossos corpos físicos e humanos estamos dentro de Laodiceia, mas a nossa fé, a nossa alma, a nossa revelação está acima de Laodiceia. E quando isso pode tomar ocasião quando Cristo veio numa nuvem, trazendo o livrinho aberto, colocando um pé na terra e outro no mar. Ali estava a era da noiva, porque ali estava a noiva, o 7º anjo, para poder ser os pés do anjo forte. Ali estava as mãos da noiva, o 7º anjo, para tomar o livro, para segurar o livro. Ali estava a noiva. O profeta não é alguém à parte da noiva. Mas Corá vai fazer de tudo. Suas interpretações particulares, infundadas na mensagem, infundadas na Bíblia, causando uma distorção mental nas pessoas. João não é um mensageiro, mas tem uma mensagem. Como? Se João não é um mensageiro, mas tem uma mensagem, então João é um mensageiro. E onde está na Bíblia que João é um mensageiro? Onde está na mensagem o profeta William Branham falando que João tem uma mensagem? Eu vejo na mensagem de Moisés, na mensagem do 7º anjo, na mensagem do profeta William Branham, dizendo que João representa, ele representa toda a noiva, todo o corpo do Senhor Jesus Cristo. João representa o Novo Testamento. Quando ele comeu o livro, ele e o Novo Testamento se tornaram um. Quando ele comeu o livro, a primeira era, a segunda era, a terceira era, ele, João, representando o seu ministério, continuaria, ou seja, seu ministério começou lá no dia em que ele estava na ilha de Patmos e continuaria até os nossos dias. Mas não tem, mas o Corá vai inventar. E o Corá vai pegar aqueles que não amam a mensagem, aqueles que não se importam com a mensagem, aqueles que estão atrás de sinais, aqueles que estão atrás do sentimentalismo humano, do afeto humano.
Sai, eu fui curado nesta igreja, eu tinha um câncer, eu fui curado, eu não largo ela de jeito nenhum. Ai, eu fui um dia naquela igreja, aquele pastor orou por mim, botou a mão na minha cabeça, aquelas dores desapareceram, e ele está vendo todo o fruto apodrecido, toda a obra maligna sendo operada através daquela igreja, através daquele homem que orou, mas ela não deixa por causa do sentimentalismo humano, não fica ao lado do profeta, não fica ao lado da palavra. Não é o meu lado, não. É o lado da palavra. Se você pudesse ver o serviço, o trabalho em favor da sua alma, quando um dia trabalhei a favor do inferno para engolir sua alma, agora crendo, vendo, entendendo, sendo revelado, trabalhando a favor da sua alma. Desperta, tu que dormes. Desperta. Sai do lado de Corá, vai para o lado da mensagem do profeta. Irmão Branham diz, esta não é a era pentecostal, esta é a era do dia tardio. É aquele tempo espiritual que tem entre a pedra de coroa e a 7ª era da igreja. Irmão Branham diz na mensagem, Senhores, eis o tempo, parágrafo 97, 98, 99 e 100, sobre aquele sonho que o irmão Júnior Jackson teve, que eles estavam diante de uma montanha e o irmão Branham estava interpretando as escritas na montanha. A montanha, irmão Branham diz na mensagem Parado na Brecha, a montanha é a Bíblia, a montanha é a rocha que é a palavra de Deus, parágrafo 75, se não me falha a memória. E quando o irmão Branham tinha tudo interpretado, ele recolheu algo do ar como uma alavanca, um pé de cabra, e desgastou a copa da pirâmide, a copa da montanha, a copa da Bíblia. E agora você vê ali um espaço espiritual, que está dentro da pedra de coroa. Aquela pedra branca que ficou descoberta, porque ele desgastou o topo da montanha, e quando levantou o topo da montanha, a copa, ali há a era do pescoço, a era da noiva, a era do Filho do Homem. É o Filho do Homem que desce. É o Filho do Homem que desce e vem em carne humana. 236, provando a sua palavra. É o Filho do Homem que desce e vem em carne humana para unir o crente com a palavra. Quem é o crente que ele estava unindo com a palavra? O crente 7º anjo, o crente William Branham, o crente Malaquias 4, o crente Apocalipse 10:7, o crente a noiva. Ela é ele, ela é noiva, 7º anjo é noiva, ele é a palavra, ele é o livrinho, ele é a escritura, ele é a mecânica, diz o irmão Branham ao nascer do sol, a letra é a mecânica. O corpo é a dinâmica. E a mecânica para nada serve sem a dinâmica. O evangelho não é completo por palavras. O evangelho é completo, é dinamizado pela dinâmica, que são os corpos humanos no qual Deus habita, no qual Deus pôs em movimento toda a mecânica escriturística. A dinâmica faz funcionar. Ela é ele. Ele e ela se tornam um. O livro desceu do céu e quando pôs um pé na terra e outro no mar, a mecânica se tornou a dinâmica e pôs a funcionar. Irmão Branham diz, 180 noiva. Esta é a era da noiva. Irmão Branham, por favor, repete. É tão doce, é tão suave, é tão gostoso, é tão saboroso estar ao lado do profeta. Porque eu sei que basear a minha edificação sobre a mensagem do profeta não tem problema. Pode soprar o vento, pode vir as tempestades, a casa não cairá. Esta é a era da noiva. Irmão Branham está dizendo que o tempo em que ele estava vivendo, único lugar provido por Deus para adoração 202, único lugar provido por Deus para adoração 202, estamos na pedra de coroa. 187, eu vi, mas agora veja, esta não é a era pentecostal, pedra de coroa não é a era pentecostal, mas quem estava ali? Esta é a era da noiva. Quem estava ali? William Branham, a noiva, um integrante, um membro da noiva. Como que pode, Corá, para poder ter liderança,
tirar o profeta de cena e dizer agora, aqui está a noiva. O profeta sai de cena, é a era do profeta e agora é a era da noiva. Onde está isso na mensagem? Onde está isso na Bíblia? Não tem. Mas o afeto humano, o carisma. Meus irmãos, almas estão dependendo disso. Destinos eternos estão em questão. Que Deus nos ajude a ficar ao lado do profeta, ao lado da mensagem. Mas ninguém sabia disso antes, e ele pregou. Meus irmãos, isso não é quesito de autenticidade. Pregar primeiramente, quem pregou primeiro foi o William Marion Branham. Quem pregou primeiro sobre os 7 trovões foi o William Branham. Quem pregou primeiro sobre o 7º selo foi o William Branham. E depois que o William Branham pregou, todos ficaram sabendo, todos ouviram, inclusive o próprio Lucifer, inclusive o próprio Satanás ficou ouvindo, ficou sabendo. Irmão Branham diz na mensagem o 7º selo, 353, 354, 355, que aqueles 7 trovões que foram omitidos, aquele 7º selo que foi omitido. Se o diabo pudesse saber daquilo, ele faria tão grande estrago. Está aí o estrago de Satanás. Está aí o estrago através de Corá. Está aí o estrago. Ele pega e transfigura-se em anjo de luz. Transfigura-se porque ele ouviu a luz sendo emanada, ele ouviu a luz pregando sobre o 7º selo, ele ouviu a luz pregando que Apocalipse 10 era o 7º selo. Quem ouviu primeiro foi Satanás. Quem estava atento? Satanás tem muita experiência, ele é desde o Jardim do Éden, segundo Ezequiel capítulo 28, e irmão Branham diz na mensagem Perguntas e Respostas número 9, a partir do parágrafo 85, e mostra Ezequiel capítulo 28, versículo 12, mostrando que Satanás estava no Éden. Ele já estava no Éden, porque ele foi lançado do céu pela sua mania de grandeza, pela sua mania de contradizer o chefe, o líder, desde o céu. E ele impõe isso na terra. Irmão Branham disse nesta mesma mensagem, Perguntas e Respostas número 9. Ele fez isso com o mundo, com os reinos do mundo. Ele foi e dominou os reinos do mundo. Irmão Branham disse que ele é o governador dos Estados Unidos. Ele é o governador de cada país, de cada nação aqui nesta terra. Ele é o governador. Depois que ele toma a conta do mundo. Porque foi isso que ele fez em Mateus capítulo 4, quando levou Jesus até o alto monte e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Era dele, ele tinha tomado o controle, mas Deus tomará de volta. Quando o milênio chegar, os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Mas, por enquanto há tempo, o governador é o diabo. Aí, irmão Branham diz, depois que ele tomou os reinos do mundo, ele vem tomar as igrejas. Ele vem tomar as igrejas. E para tomar as igrejas, para tomar o povo de Deus, ele transfigura-se em anjo de luz. Ele transfigura-se em um pregador. E o diabo é um bom pregador. O diabo é um que tem conhecimento. O diabo é um pregador que tem capacidade. O diabo ele tem capacidade superior a qualquer um de nós, seres humanos. Porque ele é desde o Jardim do Éden. Ele ouviu Deus falando para Adão que não deveria comer daquele fruto. E quando ele se chegou até Eva, ele chegou citando a Escritura, chegou citando a palavra que Deus tinha dado a Adão. Porque ele ouviu a unidade de um Deus em uma única igreja. A coisa errada é tão enganadora, parágrafo 29. A coisa errada é tão enganadora. Ora, uma mentira, se é imediatamente uma mentira, uma verdadeira mentira, então qualquer um pode detectá-la. Mas a mentira que tem cerca de 99% de verdade em si,
Esta é a que é enganadora. É a mentira que tem 99% de verdade em si. O que eu estou pregando? Eu estou dizendo que Deus enviou um profeta. Eu estou dizendo que este profeta foi vindicado. Eu estou dizendo que a sua vida tem que ser dirigida pela mensagem desse profeta, que ele é o líder que deve influenciar nos seus pensamentos. Eu estou dizendo uma mentira? Não, estou te falando uma verdade. Estou te falando a respeito da verdade. Mas se o diabo quiser te enganar, ele vai pregar a mensagem do profeta, vai dizer para você que o profeta é verdade, que ele pregou a terceira etapa, que o cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que os 7 trovões foram revelados, e no final ele vai se colocar como um intérprete também, assim como a serpente no jardim do Éden, no final da pregação, se colocou como uma intérprete também, e apresentou um caminho paralelo para Eva. Não existia aquele caminho paralelo antes da serpente se manifestar, antes do diabo se manifestar como pregador de luz para trazer luz. Não existia um caminho paralelo. Era a palavra de Deus e ponto final. Mas depois ele se pôs também como um intérprete da palavra, como um intérprete da escritura. E toda a desgraça que nós vemos no mundo foi porque a palavra foi mal interpretada por Satanás. Você observou, parágrafo 30, a unidade de um Deus em uma única igreja. Você observou como o diabo enganou a Eva? Tudo que ele lhe disse era exatamente a verdade. Tudo que o diabo falou era exatamente a verdade. Os 7 trovões foram revelados, é exatamente a verdade. O 7º selo foi aberto, é verdade. O cordeiro saiu do trono, é verdade. Exceto tudo que o diabo lhe disse era exatamente a verdade. Exceto uma coisa, uma coisinha. Um mensageiro após o 7º anjo. Um outro homem depois que o irmão Branham foi embora. O irmão Branham não estará com esse dessa geração. Por quê, meus irmãos? Porque o diabo, ele não pode se submeter. Ele não pode baixar sua cabeça. Ele não pode estar junto com as estrelas de Deus na congregação, reverenciando a Deus. Ele quer ser reverenciado. Jesus não foi chamado de Beelzebu porque ele queria ser reverenciado. Pelo contrário, ele veio para servir. Ele se diminuiu. Ele se colocava como menor também, como servo, como pequeno. Mas é a característica do diabo, querer ser servido. Irmão Branham diz, esta é a era da noiva. 187, eu vi mais agora ver. Esta é a era da noiva. Irmão Branham, você está na era da noiva? É, estou na era da noiva. Esta é a era da noiva. Irmão Branham, você está na era da noiva? Estou na era da noiva. Esta é a era da noiva. Então conta para nós mais, irmão Branham, o que é a era da noiva? Quais são os versículos e os capítulos da Bíblia? Alguns deles que fazem referência à era da noiva. Então, irmão Branham, vai. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. A luz do entardecer é Zacarias 14, 6 e 7. Essa é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido. Quando é que Malaquias 4 deve ser cumprido, irmão Branham? Na era da noiva. Malaquias 4. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. João Batista e o nosso Elias. Malaquias 4. Malaquias 4. Esta é a era da noiva. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido. Quando é que Malaquias 4 deve ser cumprido, irmão Branham? Na era da noiva. Malaquias 4. Quantos? A contradição de Corá. Contradição. Não, essa não é a era do irmão Branham. Esta agora é a era da noiva. Como o irmão Branham é a noiva. Malaquias 4 é a noiva. Mais um pouquinho. Quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30. Lucas 17:30 também, irmão Branham. Também. É a era da noiva. É a era da noiva. Lucas 17:30 é a era da noiva, irmão Branham. É a era da noiva. Quem quer ficar ao lado do profeta? Quem quer ficar ao lado de Moisés? Quem quer ficar ao lado de William Branham? Mas quem quer ficar ao lado de Coré? Quem quer estar ao lado da contradição?
Quem quer tomar o caminho de Balaão? Isto é quando Lucas 17:30 deve ser cumprido na era da noiva. Tem tanta coisa que fala na mensagem, está recheado. Temos inspiração para pregar, temos uma riqueza infinda para mergulhar, se banhar, nadar de braçada. Tantos bons parágrafos. Irmão Branco falando sobre a noiva, ali é a noiva. Ele na era da noiva, na era da pedra de coroa. Como ele diz na era de Laodiceia, há um só profeta mensageiro na pedra de coroa. Há um só, esse um é o William Branco, esse um é o sétimo anjo, esse um é Malaquias 4, esse um é Apocalipse 10:7. Se aparecer o segundo, é a contradição de Corá. Porque ele quer questionar a liderança de Moisés. Ele quer questionar a liderança do profeta William Branco. Ele é o líder. É o diabo. No céu, eu vou liderar. E eu quero que vocês fiquem ao meu lado. Se vocês ficarem ao meu lado, pode continuar como pastor, não tem problema nenhum. Vocês receberão esse título. São outras coisas, não é? Pregando. Olha, lá na era de Esmirna, nós estávamos lendo no princípio, página 108, que é o parágrafo 59, eles vão dizer, esse povo que vai tomar o púlpito, sem serem ordenados para isso, ou sem o título que eles dizem ter, eles vão dizer que o ministério de Efésios 4:10-13, o quíntuplo de Efésios, falhou, não é funcional. E coisa boa é o profeta, coisa boa é a mensagem. Então, portanto, eles estão assumindo o comando. Olha, eles dizem que o talentoso ministério de Efésios 4:10-13, que é o quíntuplo de Efésios, que Deus deu à igreja, falhou. Portanto, eles estão assumindo o comando. Então, nós vamos assumir o comando. Não há quíntuplo de Efésios. O quíntuplo de Efésios é a mensagem de um homem só. Não é assim? É a contradição de Corá. Irmão Branco diz que não. Irmão Branco diz que a noiva é composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Quem quer ficar ao lado do profeta? Quem quer ficar ao lado de William Branham? Quem quer ficar ao lado da mensagem? Porque no dia em que nós estamos vivendo, quando nós tivermos que encarar o juízo, se nós tivermos que passar pelo juízo, a mensagem que vai ser aberta diante de nós é a mensagem do irmão Branham. Não vai ser aberto os livros de Lutero, as mensagens de Lutero vão ser abertas na era de Lutero, a mensagem de Wesley vai ser aberta para aqueles que viveram na era de Wesley. Mas no nosso tempo, a mensagem que vai influenciar no nosso julgamento é a mensagem do sétimo anjo. E as pessoas não se colocam ao lado da mensagem, as pessoas se colocam ao lado da contradição, onde não há embasamento bíblico, onde o versículo foi mal interpretado, foi mal colocado, assim como foi mal colocado pela serpente no jardim do Éden. Mal colocado. Eu posso ver isso tão claro. Eu rogo a Deus que você possa ver também. E escape pela sua vida, escape pela sua alma. Livre-se pelo amor da sua alma. Porque você não vai examinar a mensagem? Examine a mensagem. Examine a Bíblia. Então, meus irmãos, a era de Pérgamo é parágrafo 62 ou página 149? Página 149, na parte B. Os que estão na noiva, olha, mas não era isso. Isso é tão bom também de ler. Os que estão na noiva só fazem a vontade dele. Eles têm o assim diz o Senhor. Os que estão na noiva têm o assim diz o Senhor. Sabe o que é o assim diz o Senhor? O assim diz o Senhor é um profeta vidente, revelador da palavra. Aquele que tem o assim diz o Senhor. Os que estão na noiva têm o assim diz o Senhor. Os que são da noiva têm o assim diz o Senhor. O grupo da noiva, o grupo daqueles que ficam ao lado do profeta, tem o assim diz o Senhor, porque o profeta está do lado deles. O profeta está nesse quíntuplo de Efésios, do assim diz o Senhor. Olha, onde eu queria ler ali, sobre Josué, que representa o líder do último tempo. Não, agora vamos permanecer firmes como Josué e Calebe.
nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Agora Josué significa Jeová Salvador. Irmão Brana, o que significa Josué? Ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja. Josué representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja. Quem é esse líder do tempo do fim que virá para a igreja que foi representado por Josué? É Corá? Não. É o último mensageiro. É o 7º anjo. Este Josué representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Um profeta na primeira era. Josué representa o último profeta na 7ª era da igreja. O último, não há mais. Mas contradições há. Olha quanta contradição existe. Olha quantos homens se levantaram depois da partida do irmão Branham, se dizendo ser aqueles que levam a mensagem adiante, quando não há Bíblia para isso, quando não há mensagem para isso. O que o irmão Branham diz? Eu não quero deixar de ler a Era de Esmirna, página 108. Eu vou voltar de novo à página 108, porque é algo muito importante. Aqui estamos bem, página 108, aqui estamos bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré. É aquilo que eu estava lendo, meus irmãos, que o irmão Branham falou aqui, que eles invalidam o ministério de Efésios 4, 10, 13 e dizem que esse ministério que Deus deu à igreja falhou. Portanto, eles estão assumindo o controle. Estou lendo, irmão Branham. Aqui estamos bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré. E eles nem mesmo sabem que a têm cumprido. Eles cegamente seguem adiante, pregando experiência em lugar da verdade. Experiência. Eles pregam que o povo lhes deve aceitá-los ou ser guiados por ele por causa da experiência, porque eles pregaram primeiro, porque ninguém sabia e eu mostrei. Eu já disse, a serpente também fez isso, o diabo também fez isso. Os demônios sabem mais a respeito da Bíblia do que os pregadores, diz o irmão Branham, mensagem Senhores desse tempo, 78 em diante. Os demônios sabem mais a respeito da palavra do que os pregadores. Os magos que não eram cristãos ou que não eram religiosos da verdadeira religião sabiam que o Messias estava na terra, enquanto os religiosos não sabiam. Os endemoniados gadarenos sabiam que aquele era o Filho de Deus, enquanto o Anás e o Caifás não sabiam. Devo eu dar honras ao endemoniado gadareno? Ou ao demônio que estava no gadareno? Devo eu reverenciar aquele demônio? Devo eu reverenciar aquele demônio que estava naquela adivinha, lá naquela cidade onde passou Paulo? E ela adivinhava e dizia, estes homens nos anunciam o caminho da salvação. Devo eu reverenciar porque aquele demônio sabia? Devo eu reverenciar? Eu reverencio a palavra de Deus até onde ela é pregada verdadeiramente. Depois, onde sai, nós temos que abandonar, nós temos que sair, nós temos que deixar Satanás de lado. Nós temos que ficar ao lado do profeta. É assim diz o Senhor, é assim diz a mensagem. Esta é a chamada contradição de Corá. É isso mesmo. Corá é um que enfrenta e nega a autoridade. Coré, ele nega a autoridade, ele nega a liderança de Moisés. Me diga se não estão negando a autoridade do profeta hoje, se não estão negando a liderança do profeta. Quem é Corá? Quem está dando frutos de Corá? Mas o que o diabo faz? Acuse-o do que você é. Chame-o do que você é. Acuse os adversários do que você faz. Eu não quero falar mais coisas. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. Eu estou me colocando ao lado da mensagem do irmão Branham. Eu estou me colocando ao lado do profeta.
e tentando mostrar para vocês que está errado esta interpretação de Apocalipse 10, 8 a 11, de outro homem, quando aquilo é um ato representativo, quando o sétimo selo foi aberto há 2000 anos atrás, foi aberto em visão. O irmão Branham diz que em uma visão, um homem pode representar todo o corpo de Cristo. Em uma visão. É assim, diz o profeta William Branham. Corás. Contraditórios. Corás. Quando tiverem que encarar o profeta, encarar a mensagem, encarar o Senhor Jesus Cristo. Até isso é motivo de escárnio, não é? Eu não tenho eficiência física para pregar a mensagem. Esta mensagem merece alguém com eficiência física, eficiência. Deus sabe o que eu estou pensando para poder pregar. Mas enquanto isso, eu sou tão feliz em pregar esta mensagem. Sou tão feliz porque Ele me salvou. Sou tão feliz, estou tão feliz porque Ele me amou, me libertou e mostrou o seu amor para comigo. Deus mostrou que se importa comigo. Ele se importou comigo. Eu quero ser agradecido a Ele porque Ele se importou comigo. Tirou os meus pés de um lamaçal, de um charco de lodo. E pôs os meus pés sobre uma rocha firme. Me livrou. A minha alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se. Eu estava preso. O laço quebrou-se. E nós escapamos. Há oportunidade para nós, diz o salmista Davi. Nós escapamos da falsa interpretação da serpente, daquele 1% que colocaria as nossas almas no inferno. A nossa alma escapou, os nossos pés saíram do charco. Graças a Deus pela libertação, graças a Deus pela liberdade, graças a Deus pelo amor que Deus dispensa a nós. Graças a Deus, só tenho a agradecer. E se alguns irmãos também vêm, não para ficar comigo, não é para ficar comigo, não, não, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração, não é para ficar comigo, mas para ficar com a palavra, com a mensagem do irmão Branham, uma mensagem tão bonita, tão linda, tão eficaz, uma mensagem que pode causar o arrebatamento no final, uma distorção, uma contradição, um questionamento na autoridade do profeta, um questionamento na liderança do profeta. E tudo para, o movimento para, o processo do rapto para. Mas Deus é responsável pela sua igreja. Deus é responsável pelo seu povo. Não sou eu o responsável pelo povo de Deus. Não é nenhum outro irmão, algum outro pastor Diamantino também, que tem visto estas coisas como nós estávamos sendo enganados. Não somos nós responsáveis. O responsável é Deus. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem dá capacidade à igreja. A nossa capacidade vem de Deus. A capacidade de crer, de entender. Se Deus não revelar, não adianta nada nós pregarmos. Se Deus não revelar, você olha ali o dia todo. Você confia na sua capacidade. Olha, eu leio muito a mensagem, eu não vou ser enganado. Você vai ser enganado. Se você não é de Deus, você vai ser enganado. Só eu quase não leio a mensagem, eu não tenho tempo de ler a mensagem, mas eu estou percebendo que o sétimo anjo é o último, eu estou crendo nisso. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Não é a capacidade humana, é a capacidade divina. É Deus quem cuida dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Amém. Bondoso Pai Celeste, mais uma vez, chegamos ao final desta pequena explanação. Não posso dizer que é breve, porque
tem demorado tanto, não é, Senhor? Queremos chegar ainda ao tempo de apenas 35, 40 minutos no máximo, mas parece que a coisa se faz necessária nesse princípio de ministério. Ajuda, Senhor, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda-nos, dê saúde, dê capacidade espiritual, revelação, para que a mensagem do profeta possa triunfar, que a liderança de um homem só, o profeta William Marion Branham, o sétimo anjo, o Elias de Malaquias 4, aquele que veio para manifestar São Lucas 17:30, Senhor, que esta mensagem triunfe, que esta mensagem esteja sobre os eleitos, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor quem faz a obra, por isso estamos satisfeitos e tranquilos, Senhor, tranquilo quanto a isso. É o Senhor é que vai na frente, é o Senhor quem guerreia, não somos nós. Amém, Senhor? Muito obrigado, Pai, por tudo. Continua conosco, continua abençoando o teu povo, é o que te rogamos no teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Amém.